Imagine uma mesa de café farta e gostosa. Em Minas, com certeza essa mesa terá delícias como broa de milho, roscas de mandioca ou inhame, pão de queijo, rosquinhas, biscoito frito na hora. E esses são apenas alguns exemplos da diversidade e da riqueza de sabores das chamadas quitandas mineiras. Expressão que em bom mineirês se traduz como tudo que se come tomando café. É esse universo que vamos conhecer neste episódio do Aqui Tem Mineiridade. Eu faço quitanda, sempre fiz em casa, porque gosto de fazer quitandas. E aí surgiu essa oportunidade da gente vir para a feira também. Eu estou aqui há 50 anos, mas eu não sou daqui, né? Mas eu já praticamente sou mineira, porque eu já estou aqui há 50 anos. E tem, assim, não sou filha de quitandeiros, não, nem nasci em fazenda. Gostava de fazer as quitandas em casa e depois, mais tarde, já quando eu já comecei a ficar com mais tempo, porque os filhos cresceram, tudo. Aí eu comecei a atender as pessoas que queriam uma coisinha, outra, e assim eu fui aprendendo mais. E a gente aprende muito o que com os erros. Aprendi muito, às vezes fazendo uma quitanda não dava certo, então vou fazer outra. E aí eu fui dando o meu ponto nas quitandas e graças a Deus isso hoje está agradando bastante as pessoas. A gente vende bem. Uso sempre produtos naturais, não gosto de pôr conservantes, nem uso frutas mesmo, não uso nada de coisas batidas. Faço alguma coisa sem açúcar, outra coisa sem farinha, para atender a todo mundo. É pão, broinha, siloca, biscoito integral. Eu sou quitandeiro desde quando minha mãe estava grávida de mim, porque ela engravidou comigo de mim 25 anos, né? E ela aprendeu pela Imater. Aí ela foi passando para mim, entendeu? Agora minha mãe está parada e eu tudo produzido, eu que produzo. Eu e a equipe trabalha comigo lá. Eu tenho mais de 30 anos de feira, mas que eu mexo mesmo tem há uns 40 anos ou mais. Minha família, né, morava na roça e aí eu aprendi. Eu ia passar férias na casa das minhas tias, aí eles faziam toda sexta-feira, era dia de ir pro forno, né? Aí eu fui e aprendi desde criança. Comecei a fazer feira e estou até hoje. Para mim, quitanda é a vida inteira e é o costume. Todo mundo em casa gosta que tem que ter alguma coisinha que é da feira. Quitanda para mim é tudo. Eu não vivo sem um café com quitanda. Aí para mim descontar, né, o tanto que eu como, eu vou para academia às 5 horas da manhã. Até 7 horas malhando para poder comer quitanda. A palavra quitanda é um termo de origem africana, né? E inclusive ele tem um diferencial para Minas Gerais. Em outros lugares ele é usado, né, como um lugar onde se vende vários produtos variados, né? Os produtos estavam no quintal, o supermercado eram os quintais. Então as pessoas compravam uma das outras nos quintais, sabia quem produzia um produto, ia lá, quem produzia outro, havia muita troca desses produtos. Não tinha padarias, não tinha sacolão, não tinham mercados, né? Tudo estava no quintal. O primeiro comércio que houve foram as vendas do lado das casas ou as vendas do lado das fazendas. E essas vendas vendiam muito poucos produtos, grãos, querosene e sal. Era a maioria dos produtos que eram vendidos nessas vendas. Depois disso, da produção das casas, a primeira coisa que passou a ser vendida ali, né, eram o que era feito ali, tá? Biscoitos, bolos, o que se fazia naquela casa,
passou a se vender nessas vendas também, e o excedente daquela produção de quintal. Então, quando eu saía para comprar, não ia na quitanda comprar, eu ia comprar uma quitanda, uma variedade de coisas, que eram as latas de biscoitos com produtos variados, né? Então, ali assumiu esse significado diferente do termo quitanda. Deixou de ser um lugar para ser esse produto, a lata cheia de variedades de produtos assados, cozidos, feitos ali na casa. O primeiro registro de uma quitanda em Minas Gerais era chamado de belins. O que eram os belins? Eram aqueles bolinhos tipo capitão, feitos com a mão, amassados, tá? E que eram fritos na banha. Esses bolinhos não tinha como construir um forno para se fazer. Então se fazia frito. Então as primeiras quitandas foram as fritas, os bolinhos. A cultura mineira é uma cultura reconhecida como uma cultura cosmopolita, uma cultura aberta. As quitandas talvez demonstrem muito claramente o quanto que a gente tem diversidade na nossa culinária, né? A comida mineira, ela tem um certo reconhecimento como unitária, como uma certa unidade do que é mineiro, né? Mas isso vem exatamente de um diálogo entre quem faz e a natureza que fornece o ingrediente daquilo que é feito, né? Então a gente tem uma variedade, uma diversidade enorme de quitandas, né? De formas de fazer, mesmo que às vezes os produtos, os ingredientes sejam os mesmos, as formas de fazer, as formas, por exemplo, de escaldar ou não escaldar, de colocar amoníaco ou não colocar amoníaco, né? De fazer com fermento biológico ou com outros fermentos químicos. Isso tudo são criações, são invenções criativas que variam de acordo com a região, né? De acordo com a forma como a região, como a cultura regional construiu o fazer, esse saber fazer. As quitandas mineiras, elas têm uma certa simplicidade em termos de ingredientes, mas uma certa complexidade nas formas, nas técnicas, nos valores, nos usos, né? Às vezes você usa um tipo de quitanda em determinada data, às vezes você usa uma forma de assar diferente, né? Na brasa ou no forno, dependendo dos fornos, dos tipos de forno. Então, assim, há uma enorme complexidade nas técnicas, nas formas, nos usos e uma certa simplicidade nos ingredientes. Eu tenho o Pedro comigo, que é meu companheiro. Ele tá na cozinha há uns 15 anos e foi um grande incentivador para fazer o que eu sempre gostei de fazer. Cozinhava pra gente, cozinhava em casa, fazia bolo, na minha casa, na minha mãe, pro meu irmão. E aí surgiu a ideia de fazer a Caixa Afeto, por necessidade e por eu gostar muito de fazer o que eu estava fazendo. A gente veio construindo dentro de um apartamento de 60 metros quadrados a Afeto. Então a gente acredita muito no produto que é simples, sabe? Um bolo que leva ovo, que leva farinha, açúcar. É um biscoito que são hoje um dos nossos carros-chefe, que são os biscoitos amanteigados. Eles levam farinha, açúcar e manteiga. E eu acredito nesse tipo de ingrediente, sabe? No ingrediente de verdade, simples e que com eles a gente consegue fazer todos os preparos que a gente tem aqui na nossa cozinha hoje. Então, é nesse tipo de cozinha que eu acredito, é nesse tipo de quitanda também que faz o mineiro ser mineiro, né? Então, um belo bolo de fubá, uma quitanda para um café da tarde
maravilhoso. Eu acho que pra gente não precisa inventar moda. A gente tem o simples e com o simples faz a gente ficar muito feliz. Quando a gente começou a idealizar o projeto da Copa Cozinha, a gente nunca teve dúvida de que a alma desse negócio, a essência, seria sobre valorizar a cultura familiar, mineira e interiorana. E foi o que a gente, de fato, sentiu saudade a vida inteira, desde quando a gente saiu do interior para estudar na capital. Então a gente viveu experiências maravilhosas aqui em BH, sempre em cafés e docerias muito gostosos, mas a gente sentia falta daquela comida simples e de um jeito de comer simples e que era muito característico das nossas próprias famílias e das famílias mineiras, dessas grandes famílias, que era aquela mesa farta de compartilhar muita quitanda do forno, de sair fornadas fresquinhas todos os dias, de broa, de pão de queijo, de biscoito, de polvilho. Então a gente quis trazer essa experiência para a capital. A história da Copa Cozinha é uma história de amizade, de irmandade, para além de um projeto e um trabalho. A minha relação com as meninas começou há muitos anos atrás e a nossa história tem muitas coincidências que eu acho que justamente elas que pautaram a essência da Copa Cozinha. A gente se conheceu em BH, no colégio. Eu fui da sala da Cristina e desde o primeiro dia de aula, que era um dia só de novatas, a gente foi o encontro, acho que de almas. E logo depois chegou a Júlia, que é a irmã caçula da Cristina, e nós moramos juntas por 10 anos. Então dividimos uma época muito importante das nossas vidas, a adolescência, o início da vida adulta, os principais sonhos, e eu acho que ali nasceu a sementinha de uma vontade de seguir sempre de mãos dadas, e hoje a Copa Cozinha é isso. E aí que começamos a Copa Cozinha, né, há 5 anos atrás, de uma forma muito despretensiosa, lá no Mercado Novo, né, foi nossa primeira unidade lá, onde a ideia inicial era que a Júlia ficasse ali cozinhando. Daí que vem o nome também, porque é uma Copa Cozinha, é tudo lá um cômodo conjugado mesmo. E aí tinha um mesão. E logo no primeiro final de semana, a gente fez um café da manhã para a família, né? A gente resgatou todas essas receitas, tal, que a Júlia já amava fazer. E aí a gente convidou nossos tios, pais, parentes mais próximos para sentar nessa mesa e para a gente servir, né? E mostrar a nossa ideia, nosso projeto. E aí foi um sucesso, a gente postou no Instagram, assim, e aí chegou no outro final de semana, teve fila. E aí, assim, acho que as pessoas gostam, porque foi uma coisa tão natural também, que nasceu, né, de um resgate mesmo, que a gente falou, vamos trazer para cá o que a gente vive, né, o que a gente mais sente saudade aqui em Belo Horizonte, né, que é disso, de sentar numa mesa e ficar jogando papo fora e a comida tá ali sempre fresca. Assim, a gente não deu uma nova cara, assim, acho que a gente trouxe muito o que é. E foi um pouco assim, sem saber, né, como que as pessoas iam reagir, assim, como que ia ser, porque a gente trouxe a broa mesmo, de fubá. E são produtos muito simples, né, eram comidas que a gente comia em casa, né, de vó, de mãe. Então, são ingredientes simples, né, e preparos relativamente simples, mas que todo mundo, quando come, porque é isso mesmo, é de casa mesmo, não tem um ingrediente que a gente não tem acesso, né? Então isso também foi um receio nosso, mas foi assim, acho que na primeira semana que a gente abriu, a gente já percebeu que todo mundo, né, assim, tem
essa empatia, assim, quando coloca um pedaço de broa na boca. Todo mundo tem essa memória, né? Aqui em Minas, principalmente. Mas o que a gente pretende mesmo é manter esse gosto pela quitanda, essa união da família, que hoje em dia muita gente trabalhando fora não tem tempo. As mães se dedicam mais do que a trabalhar fora, né? Então, em casa mesmo é só comprando. E a gente está ajudando essas pessoas, fazendo para manter a família unida, que a quitanda une, a quitanda traz muitas lembranças boas. E quando a gente está vendendo quitanda, a gente vê cada um que come uma quitanda que a gente faz, lembra lá da avó, da tia, da madrinha que fazia, sabe? Da mãe que preparava aquele cafezinho gostoso. E a gente não quer que isso perca. A gente quer conservar isso. Eu acredito que faz parte da nossa cultura fazer com que isso continue sendo a nossa cultura, sabe? Mas eu sei que a gente é assim e faz parte do que eu quero ser também. Para os meus netos, a louca, né? Meus netos, meus filhos, eu quero ser a avó que cozinha, gente. Eu quero ser uma pessoa lembrada por cuidar com comida. E na minha visão não tem coisa mais bonita que isso, não. Sinônimo da hospitalidade e da capacidade produtiva e da criatividade mineira, as quitandas seguem agradando locais e turistas e, principalmente, transmitindo um pedacinho da história e da identidade das Gerais. Aqui tem mineiridade. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração.